Olá, pessoal. Esse é o nosso seminário. Vamos falar de gerenciamento de RH e qualidade. E o grupo é composto pelo Denis, pela Karen, pelo Sávio e por mim, Rafael. Os tópicos de gerenciamento de RH estarão divididos da seguinte maneira. Primeiro falaremos do planejamento do gerenciamento de recursos humanos, depois falaremos da mobilização da equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto. O gerenciamento de qualidade está dividido da seguinte maneira. Falaremos do planejamento e o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e, por fim, controlar a qualidade. O gerenciamento dos recursos humanos do projeto inclui os processos que organizam, gerenciam e guiam a equipe do projeto. A equipe do projeto consiste das pessoas com papéis e responsabilidades designadas para completar o projeto. Esses membros podem ter várias habilidades e podem ser acrescentados ou removidos da equipe de acordo com a necessidade total do projeto. Então, um membro não necessariamente precisa terminar, fazer a etapa inteira do projeto. Ele pode sair ou pode entrar mais gente de acordo com a necessidade que o projeto tem na demanda e nos recursos humanos. O gerenciamento de recursos humanos do projeto é dividido em 4 processos. Primeiro é o desenvolver o plano dos recursos humanos. Segundo, mobilizar a equipe do projeto. Terceiro, redesenvolver a equipe do projeto. Quarto, gerenciar a equipe do projeto. Tá. O planejamento dos recursos humanos é usado para definir e identificar recursos humanos com as habilidades necessárias para o sucesso do projeto. O plano de gerenciamento dos recursos humanos descreve como os papéis e responsabilidades, a estrutura hierárquica e o gerenciamento do pessoal serão abordados e estruturados dentro de um projeto. O planejamento de recursos humanos eficaz deve considerar e planejar para a disponibilidade e a competição por recursos escassos. Então, para o planejamento de recursos humanos ser bom, eficiente e preciso, ele precisa considerar, com certeza, os recursos escassos. Se ele não considera, o planejamento que vai ser gerado não vai ser bom e não vai ser preciso. Tá? O principal benefício é o estabelecimento dos papéis, responsabilidades e organogramas do projeto, além do plano de gerenciamento de pessoal, incluindo o cronograma para mobilização e liberação de pessoal. Essa etapa ela é dividida em 4 entradas, 5 ferramentas e técnicas e uma saída. A gente vai falar detalhadamente de cada uma ao decorrer dos slides. O plano de gerenciamento do projeto é usado para desenvolver o plano de gerenciamento dos recursos humanos. Os requisitos de recursos das atividades, ele utiliza os requisitos de recursos das atividades para determinar as necessidades de recursos humanos do projeto. Os fatores ambientais da empresa podem sim afetar o desempenho do planejamento e a qualidade. Então, podemos citar como alguns exemplos de fatores ambientais da empresa: a cultura e estrutura da organização, recursos humanos que estão existentes, condições do mercado, localização da empresa e dentre outros. Assim como os fatores ambientais da empresa, os ativos de processos organizacionais também vão afetar a qualidade do planejamento. E um exemplo que eu posso dar para vocês é os modelos de organogramas e descrição de cargos. Tá, as ferramentas e técnicas. Existem os organogramas e descrições de cargos. Existem diversos formatos para documentar os papéis e responsabilidades dos membros da equipe. Geralmente, eles vão ter 3 tipos de formato, que é o hierárquico, o matricial e o formato de texto. O hierárquico é usado para mostrar as posições e relações em um formato de gráfico de cima para baixo. Ele é bem parecido com a estrutura analítica de projeto. Porém, a diferença entre eles é que o organograma é organizado de acordo com os departamentos, unidades ou equipes da organização existentes. E dentro de cada departamento vai ter todas as atividades ou pacotes de projeto, o pacote de trabalho do mesmo. Os matriciais é uma tabela que mostra os recursos do projeto alocados a cada pacote de trabalho. Então, ele basicamente vai mostrar todas as atividades associadas a uma pessoa e todas as pessoas associadas a uma determinada atividade, ou de todas as atividades. O formato de texto ele pode ser uma lista organizada ou um formulário,
e esses documentos vão fornecer informações a respeito das responsabilidades dos membros da equipe, por exemplo, autoridade, competência, qualificação, responsabilidade, etc. Tá. No networking é a interação formal e informal com outras pessoas na organização, no setor ou ambiente profissional. Um network bem-sucedido, ele faz com que melhore o conhecimento e acesso aos recursos humanos, tais como competência, experiência especializada e oportunidade de parcerias de parcerias externas, desculpa. Um exemplo de network pode ser correspondências proativas, reunião de almoço, conversas informais, etc. A teoria organizacional, ela vai fornecer informações sobre a forma como as pessoas, as equipes e as unidades organizacionais se comportam. O uso eficaz de termos comuns identificados na teoria organizacional pode reduzir o tempo, o custo e o esforço necessário para preparar os resultados do processo de planejamento do gerenciamento de recursos humanos. E com isso, pode melhorar a eficiência do projeto, a eficiência do planejamento. Uma coisa que deve ser levada em consideração é que diferentes estruturas organizacionais têm diferentes respostas individuais, desempenhos individuais e características de relacionamentos pessoais. Opinião especializada é utilizada durante o desenvolvimento do plano do gerenciamento. E uma opinião especializada pode ser usada, por exemplo, para listar os requisitos preliminares das habilidades necessárias e dentre outras utilidades. As reuniões elas vão influenciar a combinação de outras ferramentas e técnicas que permitem que todos os membros da equipe de gerenciamento do projeto cheguem a um consenso sobre o plano de gerenciamento dos recursos humanos. A saída vai ser um plano de gerenciamento dos recursos humanos, que é onde vai fornecer orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser definidos, mobilizados, gerenciados e liberados. Dentro desse plano de gerenciamento podem estar inclusos os papéis e responsabilidades de cada membro das equipes e de cada pessoa que está envolvida no projeto, os organogramas do projeto e o plano de gerenciamento de pessoal. Agora vamos falar da parte de mobilização da equipe do projeto. O principal benefício, quer dizer, definição. A definição de mobilização da equipe do projeto é o processo de confirmação da disponibilidade dos recursos humanos e obtenção da equipe necessária para terminar as atividades do projeto. O principal benefício desse processo é esboçar e orientar a seleção da equipe e designar responsabilidades a fim de se obter uma equipe de sucesso. Essa etapa ela vai ser dividida em 3 entradas, 5 ferramentas e técnicas e 3 saídas, que também veremos nos próximos slides. O plano de gerenciamento dos recursos humanos ele vai fornecer orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser identificados, mobilizados, gerenciados e liberados. Isso inclui também papéis e responsabilidades, definindo os cargos, organogramas do projeto e plano de gerenciamento do projeto. Como dito anteriormente na primeira etapa, os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais também vão interferir na qualidade dessa etapa de mobilização da equipe. As ferramentas e técnicas. A pré-designação é quando os membros da equipe do projeto são selecionados com antecedência para uma determinada equipe, ou seja, eles vão ser escolhidos antes da equipe ser formada de acordo com suas habilidades, qualidades, competências, etc. A negociação são as designações de pessoal. As designações de pessoal são muito negociadas em projetos. Um exemplo disso é quando, por exemplo, a equipe de projeto pode tentar negociar com gerentes funcionais, organizações externas ou até mesmo com outras equipes de gerenciamento que estão trabalhando naquele projeto. A contratação é quando a organização executora não pode fornecer o pessoal necessário para concluir um projeto. Os serviços necessários poderão ser contratados de fontes externas. Isso pode envolver a contratação de consultores individuais ou subcontratação de trabalho de outra organização. Ou seja, ele pode contratar um trabalho terceirizado ou um trabalho extra de acordo com a demanda do projeto, dos recursos humanos, podem fazer outras contratações imediatas para melhorar o desempenho do projeto e, consequentemente, conseguir avançar ainda mais e terminar no prazo.
As equipes virtuais, elas podem ser definidas como grupos de pessoas com um objetivo compartilhado que executam seus papéis sem se encontrarem pessoalmente na maior parte do tempo. Porém, essa estratégia pode ser muito benéfica pelo fato de fazer tudo remotamente, não precisar estar tudo no mesmo lugar. Mas essa ferramenta e técnica tem algumas desvantagens com relação a, perdão, com a possibilidade de mal-entendidos, sensação de isolamento, dificuldade no compartilhamento do conhecimento, dificuldade no compartilhamento de experiência entre os membros da equipe e o custo da tecnologia apropriada. Porque, como a pessoa vai estar remota, não vai estar pessoalmente com as outras pessoas, ela pode se sentir distante, não vai poder compartilhar aquilo que ela quer, conseguir experiência, conseguir. Ou pode ter um mau entendimento, tipo, cada um tem um ponto de vista diferente, não chegar a uma conclusão única, sabe? Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos. Através do uso de uma ferramenta de análise de decisão envolvendo critérios múltiplos, os critérios são desenvolvidos e usados para classificar ou pontuar possíveis membros da equipe. Como isso pode ser utilizado como uma forma de uma seleção. Esses critérios eles vão ser determinados de acordo com a importância relativa das necessidades dentro da equipe. Isso geralmente essas importâncias e critérios vão ser definidos pela própria empresa, pela equipe, pelo líder. E podemos citar alguns exemplos, como disponibilidade, custo, experiência, capacidade, conhecimento, habilidades, fatores internacionais, por exemplo, fuso horário, onde a pessoa mora e etc. Com relação às saídas, a designação do pessoal do projeto só vai estar pronto quando as pessoas apropriadas tiverem sido designadas para a equipe, ou seja, quando as pessoas certas tiverem sido pré-designadas, alocadas e selecionadas para uma equipe. Só depois de ter feito isso que essa designação vai estar pronta e digamos assim, satisfeita com o resultado que pode obter. Calendário de recursos. Os calendários dos recursos documentam os períodos de tempo durante os quais cada membro da equipe do projeto estará disponível para trabalhar no projeto. Ou seja, ele vai documentar um período que, vamos supor, um funcionário X que estava disponível para o projeto trabalhou. Ele trabalhou de fevereiro até dezembro, então ele vai documentar todo esse período de tempo com as atividades que o desenvolvedor fez, quando ele fez e em qual parte do projeto ele estava. Está na área de desenvolvimento, está na área de relações humanas, está na parte de qualidade, etc. E, por fim, atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Os elementos do plano de gerenciamento do projeto podem ser atualizados. Alguns elementos que podem ser atualizados são o plano de gerenciamento dos recursos humanos. Por exemplo, a pessoa designada para uma função pré-definida não pode não satisfazer pode não satisfazer todos os requisitos descritos no plano de gerenciamento dos recursos humanos, ou seja, a pessoa foi designada para uma área que aparentemente todo mundo achava que ela era boa, era qualificada e tinha habilidades necessárias para aquela função, mas por algum equívoco a pessoa não pôde comparecer, ou não estava qualificada o suficiente, aí o que vai ter que fazer? Vai ter que alocar essa pessoa para outra área e chamar uma pessoa mais especializada, digamos assim, na área e que se encaixe melhor na equipe. Porém, quando tais diferenças vão ocorrer, o plano de gerenciamento do projeto necessita ser atualizado. Ou seja, vai ter que mudar toda a estrutura, os papéis e responsabilidades da equipe inteira, certo? Então, quando ocorre uma mudança, ele vai ter que ser atualizado inteiro, desde dos seus papéis até desde os papéis do membro até a estrutura do plano de gerenciamento do projeto. Ainda dentro de gerenciamento de RH, agora vamos falar sobre o desenvolver a equipe do projeto. A definição seria: desenvolver a equipe do projeto é o processo de melhoria e de competência da interação da equipe
e do ambiente global da equipe para aprimorar o desenvolvimento do projeto. O benefício principal deste processo é focar e melhorar as habilidades interpessoais e competências, tendo assim empregados mais motivados. Iremos definir as entradas, as ferramentas técnicas e as saídas, tendo no desenvolver da equipe do projeto 3 tipos de entradas, 7 tipos de ferramentas técnicas e 2 saídas. Iremos abordar, no primeiro momento, as entradas. As entradas, começando com o plano de gerenciamento dos recursos humanos, tem um foco de identificar a estratégia de treinamento e o plano de desenvolvimento para a equipe. Designações do pessoal do projeto. É um documento onde vai estar uma lista com os nomes e os dados da equipe. Calendário de recurso. Tem a finalidade principal de agendar, as datas de entrega para a equipe do desenvolvimento. As ferramentas técnicas são 7. Nesse slide tem 6 e no próximo vai ter 1, sendo elas habilidades interpessoais, treinamentos, regras básicas, agrupamentos, reconhecimentos e recompensas, ferramentas e avaliações dos funcionários. Habilidades interpessoais são as competências dos indivíduos. Cada indivíduo da equipe tem um tipo de competência. Um exemplo seria boa comunicação, inteligência emocional, resolução de conflitos, entre outros. Treinamento tem a finalidade de aprimorar as competências. Às vezes, dentro da equipe, não tem membros que têm todas as competências que precisam, ou as competências ainda não estão lapidadas. Treinamento entra para poder auxiliar nesse processo. Regras básicas. Define comportamentos aceitáveis dos membros da equipe, tendo diretrizes claras e reduzindo assim o mau entendimento e aumentando a produtividade da equipe. O que seriam as regras básicas? Toda equipe precisa de ter regras. Com as regras bem estabelecidas, o desenvolvimento do projeto fica muito melhor. Agrupamento. O que seria o agrupamento? Seria juntar as pessoas ou os membros da equipe que fossem mais ativos dentro de uma mesma sala, do mesmo setor, para que aumente a produtividade dessa mesma equipe. Reconhecimentos e recompensas têm o objetivo de incentivar a equipe e potencializando, a produtividade. Quando você trabalha dentro de um ramo ou dentro de uma equipe, quando você recebe uma recompensa, o ambiente fica mais agradável, as pessoas ficam mais felizes. Isso é bom para o desenvolver da equipe. Ferramentas de avaliação dos funcionários. Ajuda o gerente a analisar os pontos fortes e fracos da equipe. Com essa análise, o gerente ele pode aplicar soluções para cada tipo de membro dentro da equipe ou cada tipo de solução para uma determinada equipe, fazendo com que essa equipe produza mais. Ferramentas técnicas, as atividades de grupos. Ramifica em 5, tendo a formação, conflito, acordo, desempenho e dispersão. A formação é quando a equipe tem o conhecimento, do projeto e sabe o seu papel dentro desse projeto. O conflito, decisões das técnicas e abordagem do gerenciamento de projeto. Para desenvolver um projeto, tem várias técnicas, então essas decisões têm que ser aplicadas no início do desenvolvimento desse projeto. Acordo. A equipe ajusta seus hábitos e comportamento para ajudar os membros da equipe. O que seria isso? Ajustar. Às vezes entra um membro novo na equipe e precisa ser capacitado. Daí pode haver um rodízio entre os membros da equipe para não sobrecarregar apenas uma pessoa para ensiná-lo.
e desempenho. Essa etapa, né, define uma equipe como uma unidade bem organizada. O que seria uma unidade bem organizada? Quando uma equipe tem muito desempenho, uma produtividade alta, ela trabalha como um único órgão, sendo sólido, produtivo e eficaz. E dispersão. Nada mais que justo que quando, ao finalizar as atividades, né, as equipes possam ser liberadas das suas atividades. Saídas. Dentro do desenvolvimento da equipe do projeto, são duas saídas, sendo uma avaliação do desempenho da equipe e atualização dos fatores ambientais da equipe. A avaliação de desempenho da equipe acontece de duas formas, formais e informais, vendo a eficácia da equipe do projeto, tendo o objetivo final de aumentar, né, o desempenho da equipe. E as atualizações dos fatores ambientais da empresa têm o objetivo de manter atualizado todo o processo de desenvolvimento da equipe. Exemplo, atualizando os registros de treinamento, as avaliações e habilidades e administração de pessoal. Agora, iremos abordar como gerenciar a equipe do projeto. O tópico 3 falava em desenvolver a equipe. Agora a gente vai abordar como gerenciá-la. A definição. Gerenciar a equipe do projeto é um processo de acompanhar o desenvolvimento dos membros da equipe, fornecer feedbacks, resolver problemas e gerenciar mudanças e otimizar, né, lógico, o desempenho do projeto. O benefício principal desse processo é focar e melhorar as habilidades interpessoais e competências, tendo assim empregados motivados. As entradas para gerenciar, né, a equipe do projeto são 6 entradas, 4 tipos de ferramentas técnicas e saídas, né, são 5 saídas. Dentro das entradas, iremos abordar. Tem o plano de gerenciamento dos recursos humanos, designação do pessoal do projeto e avaliação do desempenho da equipe. O plano de gerenciamento de recursos humanos permite o controle e a manipulação dos recursos humanos, atribuindo papéis e responsabilidade. Designações do pessoal do projeto fornece todos os dados, toda a lista de pessoas que trabalham dentro desse projeto. E a avaliação de desempenho da equipe, as avaliações são feitas regularmente, tendo o foco de identificar possíveis problemas e atuando para solucionar. Uma vez que tenha essa avaliação feita, é fácil para o gerente poder solucionar esse problema. Ativo de processos organizacionais. São todos os ativos que podem influenciar no desenvolvimento da equipe. Alguns exemplos são certificados de reconhecimento, uniformes corporativos e outros benefícios organizacionais, entre outros. Registro das questões. Tem um caráter de documentar e definir os responsáveis por cada tarefa. É muito bom ter esse documento, porque além de estar tudo definido e claro para toda a equipe, fica fácil de gerenciar. Relatório de desempenho do trabalho. Realiza uma comparação com a situação atual da equipe e com as previsões do projeto, determinando assim os recursos humanos e recompensas. As ferramentas técnicas. São 4 ferramentas que iremos abordar. Observação e conversas. O principal foco é manter atualizado em relação ao trabalho, né, e atitude dos membros da equipe. Avaliação de desempenho do projeto. Tem o objetivo de esclarecer os papéis e responsáveis, tendo feedbacks construtivos, estabelecimento de regra e desenvolvimento, né, de um plano de treinamento individual, caso haja necessidade, através de um membro que dentro dessa avaliação não se saia tão bem. Gerenciamento de conflitos. Dentro de uma equipe no projeto, conflito é uma coisa normal e por isso, né,
vamos defini-los, né? O que acontece dentro das equipes, né? As situações. Praticamente são 5, né? Retirar ou evitar, suavizar ou acomodar, comprometer ou reconciliar, forçar ou direcionar, colaborar ou resolver o problema. Retirar, que seria recuar de um conflito potencial, adiando, né? Coletando informação para poder solucionar ou enviar, né, outra pessoa para resolver esse problema. Suavizar, realizar um equilíbrio dentro da equipe, mostrando os pontos positivos. Comprometer ou reconciliar, tem que definir uma solução clara, que seja eficaz para alcançar um consenso geral de todos os membros da equipe. Força ou direcionar. Forçar um ponto de vista, né, é bom dentro da equipe, mas para aí tem que ter uma atitude e tem que ser cooperativo, tem que ser aberto a diálogo. A abertura no diálogo é muito importante, tanto para forçar ou direcionar, ou para colaborar ou resolver problemas. Para isso, tem que analisar todos os pontos de vistas que foram falados, tendo calma para poder solucionar esses problemas e ser aberto ao diálogo. Extremamente importante. Habilidades interpessoais. Podemos destacar a liderança. A liderança tem um papel fundamental, né, de comunicar a visão do projeto e inspirar a equipe e alcançar um alto desempenho. Uma liderança forte faz com que a equipe seja mais produtiva, mais eficaz. Processo decisório eficaz tem o intuito de manter o desenvolvimento do projeto, mantendo o foco nas metas, gerenciar os riscos, estimular a criatividade da equipe e analisar as informações disponíveis. Influenciar nada mais é que conduzir a equipe a alcançar os objetivos definidos no gerenciamento, né, dessa equipe. As saídas. São 5 saídas dentro do gerenciamento da equipe do projeto. Solicitações de mudança. Tem um caráter de amenizar o impacto que o membro da equipe possa causar. Ou seja, às vezes dentro de uma equipe, existe um membro que ele sabe uma coisa, e só ele sabe essa coisa, ele acaba saindo porque recebe uma proposta de emprego melhor, ou às vezes ele acaba sendo removido da empresa ou do projeto por outros motivos. O que seria suavizar esse impacto? Porque a informação está contida apenas nele. Deve ter um rodízio, né, entre os membros da equipe, dividindo essas atividades, para que todos os membros possam fazer essas atividades e tenham conhecimento prévio, né, dessas atividades, para que não cause tanto dano no projeto. Atualização do plano de gerenciamento do projeto. Nada mais é que ajustar todos os documentos referentes ao gerenciamento do projeto. As outras 3 saídas, né, são as atualizações do quê? Dos ativos, do processo organizacional, dos fatores ambientais da empresa e do documento do projeto. Dos ativos do projeto, do processo organizacional, é os seguintes documentos, né? Podem ter outros, sendo ele informações do histórico e documentação de licitação, lições aprendidas, modelo e processos padronizados da empresa, entre outros documentos. Os documentos que podem ser atualizados, os fatores ambientais da empresa, os comentários para avaliação de desempenho da organização e atualização das habilidades pessoais. E os documentos do projeto seria os registros das questões, descrição dos papéis e designação, né, do pessoal do projeto.
planejar o gerenciamento da qualidade. Primeiramente, uma definição de gerenciamento da qualidade. O gerenciamento da qualidade do projeto inclui os processos e as atividades da organização executora que determinam as políticas de qualidade, os objetivos e as responsabilidades, de modo que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi empreendido. A finalidade do gerenciamento da qualidade do projeto é o cumprimento dos requisitos do projeto, assim como sua validação. Os processos que o compõem são planejar o gerenciamento da qualidade, realizar a garantia da qualidade e realizar o controle da qualidade. O primeiro processo é planejar o gerenciamento da qualidade, que pode ser definido como o processo de identificação dos requisitos e ou padrões da qualidade do projeto e suas entregas, além de documentos ou padrões de qualidade. Sua vantagem é o fornecimento de orientação e instruções sobre como a qualidade será gerenciada e validada ao longo de todo o projeto. A imagem resume as entradas, ferramentas, técnicas e saída do processo. Entradas. Aqui são apresentadas as entradas. O plano de gerenciamento do projeto é usado para desenvolver o plano de gerenciamento da qualidade. Para que ele seja elaborado, é preciso usar, entre outros documentos, a baseline do escopo, baseline do cronograma e baseline dos custos. O registro das partes interessadas, que ajuda a identificar as partes interessadas que têm um interesse específico ou um impacto na qualidade. O registro dos riscos, que contém informações sobre as ameaças e oportunidades que podem afetar os requisitos de qualidade. A documentação dos requisitos, que coleta os requisitos que o projeto cumprirá relativos às expectativas das partes interessadas. Os requisitos do projeto e de qualidade compõem a documentação dos requisitos. As últimas entradas são os fatores ambientais da empresa, e são citados alguns dos principais fatores que influenciam esse processo, a regulamentação de órgãos governamentais, normas, padrões e diretrizes específicos da área de aplicação, condições de trabalho ou operacionais do projeto ou das suas entregas que podem afetar a qualidade do projeto, e percepções culturais que podem influenciar as expectativas de qualidade. E, por fim, os ativos de processos organizacionais, que são principalmente políticas, procedimentos e diretrizes organizacionais de qualidade, bancos de dados históricos e lições aprendidas em fases ou projetos anteriores. Agora serão apresentadas as 8 ferramentas e técnicas do processo planejar o gerenciamento da qualidade. A análise de custo-benefício. Uma análise do custo-benefício para cada atividade de qualidade compara o custo de etapa de qualidade com o benefício esperado. Alguns desses benefícios são menos retrabalho, maior produtividade e custos mais baixos. O custo da qualidade, que inclui todos os custos incorridos durante a vida do produto através de investimentos na prevenção do não cumprimento dos requisitos, na avaliação do produto ou serviço quanto ao cumprimento dos requisitos e ao não cumprimento dos requisitos, que é o retrabalho. As 7 ferramentas de qualidade básicas são usadas para solucionar problemas de qualidade: diagramas de causa e efeito, fluxogramas, folhas de verificação, diagramas de Pareto, histogramas, gráficos de controle e diagramas de dispersão. Benchmarking envolve a comparação de práticas de projetos reais ou planejados com as de projetos comparáveis para identificar as melhores práticas, gerar ideias para melhorias e fornecer uma base para medir o desempenho. Projetos de experimentos. O projeto de experimentos é um método estatístico para identificar os fatores que podem influenciar variáveis específicas de um produto ou processo em desenvolvimento ou em produção.
É através dele que deve-se definir a quantidade e o tipo de testes. Outras ferramentas e técnicas são a amostragem estatística, que envolve a escolha de parte de uma população de interesse para inspeção, as ferramentas adicionais de planejamento da qualidade, que são outras ferramentas de planejamento da qualidade usadas para definir os requisitos de qualidade e planejar atividades de gerenciamento da qualidade eficazes. Essas ferramentas podem ser, por exemplo, a análise do campo de força, que são diagramas dos pontos favoráveis e contrários à mudança, ou ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade, usadas para conectar e sequenciar as atividades. E as reuniões. As equipes dos projetos fazem reuniões de planejamento para desenvolver o plano de gerenciamento da qualidade. O gerente do projeto, o patrocinador do projeto, membros selecionados da equipe do projeto e das partes interessadas, entre outros, podem participar dessas reuniões. Essas são as saídas do processo. O plano de gerenciamento da qualidade é um componente do plano de gerenciamento do projeto, que descreve como as políticas de qualidade de uma organização serão implementadas. Ele descreve como planeja-se cumprir os requisitos de qualidade estabelecidos para o projeto. Plano de melhorias no processo é um plano auxiliar ou componente do plano de gerenciamento do projeto. Ele visa identificar as atividades que aumentam o valor do processo. Métricas da qualidade. Uma métrica da qualidade especificamente descreve um atributo de projeto ou produto e como o processo de controle da qualidade o medirá. São usadas na garantia da qualidade e de controle da qualidade. Desempenho dentro do prazo, controle nos custos, frequência de defeitos e taxa de falha são exemplos de métricas de qualidade. Listas de verificação da qualidade. Uma lista de verificação é uma ferramenta estruturada, geralmente específica do componente, usada para verificar se um conjunto de etapas necessárias foi executado. As listas de verificação da qualidade devem incorporar os critérios de aceitação incluídos na baseline do escopo. Atualizações dos documentos do projeto. Os documentos do projeto que podem ser atualizados incluem registro das partes interessadas, matriz de responsabilidades, IEAP e o dicionário da EAP. Bom, pessoal, agora iremos falar sobre realizar a garantia da qualidade do projeto. A definição é que realizar a garantia da qualidade do projeto é o processo de auditoria dos requisitos de qualidade e dos resultados das medições de controle de qualidade para garantir o uso dos padrões de qualidade e definições operacionais apropriados. O processo realizar a garantia da qualidade implementa o conjunto de ações e processos planejados e sistemáticos dentro do plano de gerenciamento da qualidade do projeto. A garantia da qualidade visa assegurar que uma saída futura ou uma saída não terminada seja concluída de forma a cumprir os requisitos e expectativas especificados. O principal benefício desse processo é a facilitação do aprimoramento dos processos de qualidade. A seguir, temos algumas entradas, ferramentas e técnicas e saídas, que eu irei explicar detalhadamente agora. Como entradas, temos o plano de gerenciamento da qualidade, que descreve a garantia da qualidade e as abordagens de melhoria contínua de processo para o projeto. Temos também o plano de melhorias no processo, na qual as atividades de garantia da qualidade devem apoiar e serem consistentes com os planos de melhoria dos processos da organização executora. E temos também as métricas da qualidade, que fornecem os atributos que devem ser medidos e as variações permitidas. Além disso, temos as medições de controle da qualidade, que são os resultados das atividades de controle da qualidade. Essas medições são usadas para analisar e avaliar a qualidade dos processos do projeto em relação aos padrões da organização executora.
ou os requisitos especificados. E por fim, temos os documentos do projeto, que podem influenciar o trabalho de garantia da qualidade e devem ser monitorados dentro do contexto de um sistema para o gerenciamento de configuração. Entre as ferramentas e técnicas, irei listar primeiramente as ferramentas de gerenciamento e controle da qualidade. Nesse tópico, nós temos diagramas de afinidades, que são semelhantes às técnicas de mapeamento mental, porque são usados para gerar ideias que podem ser conectadas para formar padrões organizados de pensamento sobre um problema. Além disso, nós temos o gráfico do programa do processo de decisão, que é útil como um método para planejamento de contingências, porque ele ajuda as equipes a antecipar as etapas que poderiam prejudicar o alcance da meta. Ou seja, eles tentam prever algo que poderiam atrapalhar, né, o futuro, que é a meta. Temos também os diagramas de interrelacionamentos, que fornecem um processo criativo de solução de problemas em cenários moderadamente complexos, que apresentam relacionamentos lógicos entrelaçados para até 50 itens relevantes. Temos também o diagrama de árvores, que são úteis para visualizar os relacionamentos pai-filho em qualquer hierarquia de decomposição que usa um conjunto sistemático de regras, que definem um relacionamento de alinhamento. Temos também a matriz de priorização, que identifica as principais questões alternativas adequadas a serem priorizadas como um conjunto de decisões para implementação. Temos também o diagrama de redes das atividades, que são usados como metodologia de agendamento de projetos, como a técnica de avaliação e revisão de programa, o método do caminho crítico e o método do diagrama de precedência. Por fim, temos os diagramas matriciais, né, que são usados para executar a análise dos dados dentro da estrutura organizacional criada em matriz. E esse diagrama matricial procura mostrar a força dos relacionamentos entre fatores, causas e objetivos que existem entre as linhas e colunas que formam a matriz. Aqui nós temos um resumo, né, dessas 7 técnicas que eu falei. E você pode ver mais ou menos como é que é o formato, né, do esquema dessas técnicas. Podem ver que alguns são similares, como a matriz de árvore e matriz de priorização, mas boa parte tem as suas peculiaridades. Além disso, nós temos também as auditorias de qualidade. Uma auditoria de qualidade é uma revisão estruturada e independente para determinar se as atividades do projeto estão cumprindo as políticas, os processos e os procedimentos da organização e do projeto. Os objetivos de uma auditoria podem incluir identificar todas as boas e melhores práticas sendo implementadas, identificar todas as não conformidades, lacunas e deficiências, compartilhar compartilhar as boas práticas introduzidas ou implementadas em projetos similares na organização e no setor, entre outros objetivos. E por fim, entre as ferramentas e técnicas, temos a análise de processos, que examina os problemas ocorridos, as restrições encontradas e as atividades sem valor agregado identificadas durante a operação dos processos. Essas são as ferramentas e técnicas para realizar a garantia da qualidade. Por fim, temos as saídas. Entre as saídas, nós temos as solicitações de mudança, que são criadas e usadas como entradas no processo de realizar o controle integrado de mudanças para permitir a consideração total das melhorias recomendadas. E são usadas para adotar ações corretivas ou preventivas ou para realizar o reparo dos defeitos. Como saída também, nós temos as atualizações no plano de gerenciamento do projeto. Essas atualizações de planos que podem ser atualizados contemplam o plano de gerenciamento de qualidade, o plano de gerenciamento do escopo, o plano de gerenciamento do cronograma,
e o plano de gerenciamento dos custos. Temos também as atualizações dos documentos do projeto. Alguns exemplos de documentos que podem ser atualizados são os relatórios de auditoria de qualidade, os planos de treinamento e a documentação dos processos. Além disso, também nós temos as atualizações nos ativos de processos organizacionais, que alguns exemplos, né, são os padrões de qualidade da organização e o sistema de gerenciamento da qualidade. Bom, pessoal, agora eu irei falar sobre como controlar a qualidade do projeto. Controlar a qualidade é o processo de monitoramento e registro dos resultados da execução das atividades da qualidade para avaliar o desempenho e recomendar as mudanças necessárias. Os principais benefícios desse processo incluem identificar as causas da baixa qualidade do processo ou do produto e recomendar ou tomar medidas para eliminá-las, e validar a conformidade das entregas e do trabalho do projeto com os requisitos necessários à aceitação final especificados pelas principais partes interessadas. Ou seja, realmente é controlar a qualidade do produto, né? Para que tenha uma aceitação conforme esperado. Aqui abaixo temos algumas entregas, ferramentas técnicas e saídas que eu irei comentar detalhadamente agora. Como entrada, temos o plano de gerenciamento do projeto, que descreve a qualidade de como o controle da qualidade será realizado no projeto. Temos as métricas da qualidade, que descreve um atributo do projeto ou do produto e como ele será medido. Temos as listas de verificação da qualidade, que são listas estruturadas para verificar se o trabalho do projeto e suas entregas cumprem um conjunto de requisitos. Além disso, temos os dados de desempenho do trabalho, que podem incluir desempenho técnico planejado versus real, desempenho dos prazos planejados versus reais e desempenho dos custos planejados versus reais. Temos também como entrada as solicitações de mudanças aprovadas, que podem incluir modificações tais como reparo de defeitos, revisão dos métodos de trabalho e revisão do cronograma. Como entrada também temos as entregas. Uma entrega é qualquer produto, resultado ou capacidade exclusiva e verificável que resulta em uma entrega validada exigida pelo projeto. Temos também como entrada os documentos do projeto, que podem incluir acordos, relatórios de auditoria da qualidade e registros de mudanças apoiados por planos de ação corretiva, planos de treinamento e também avaliações de eficácia, entre outros documentos que o projeto pode ter. Por fim, temos os ativos de processos organizacionais, que incluem, mas não estão limitados a padrões e políticas de qualidade da organização, diretrizes padronizadas do trabalho, entre outros ativos. Como ferramentas e técnicas, nós temos as 7 ferramentas de qualidade básicas. Temos também as amostragem e estatística, que já foram comentadas anteriormente. Além disso, temos a inspeção, que é o exame de um produto de trabalho para determinar se o mesmo está em conformidade com os padrões documentados. E temos a análise das solicitações de mudanças aprovadas. Todas as solicitações de mudança aprovadas devem ser analisadas para verificar se foram implementadas como aprovadas. Como saídas, nós temos as medições de controle da qualidade, que são os resultados das atividades de controle da qualidade. Elas devem ser captadas no formato especificado no processo planejar o gerenciamento de qualidade. Temos também as mudanças validadas, na qual todos os itens alterados ou reparados são inspecionados e serão aceitos ou rejeitados antes do fornecimento da notificação da decisão. Temos as entregas verificadas. Uma das metas do processo de controlar a qualidade é determinar a correção das entregas. Os resultados da execução do processo controlar a qualidade são as entregas verificadas. Temos também as informações sobre o desempenho do trabalho,
que são dados de desempenho coletados de vários processos de controle, analisados em contexto e integrados com base nos relacionamentos entre as áreas. Temos também as solicitações de mudança, que são as ações corretivas ou preventivas recomendadas ou um reparo em um defeito exigir uma modificação no plano de gerenciamento do projeto. Uma solicitação de mudança deve ser iniciada de acordo com o processo, realizar o controle integrado de mudanças definido. Temos também as atualizações no plano de gerenciamento do projeto, que incluem, mas não estão limitados a plano de gerenciamento da qualidade e plano de melhorias do processo. Como saída também, nós temos as atualizações nos documentos do projeto, que podem incluir padrões de qualidade, acordo, relatórios de auditorias de qualidade, registros de mudanças apoiados por planos de ação corretiva, entre outros documentos. Por fim, temos as atualizações nos ativos de processos organizacionais, que incluem lista de verificação concluída, documentação de lições apreendidas. Bom, e essa foi a nossa apresentação sobre qualidade do projeto e também de RH.